Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Gotas de Luz. Hoje nós vamos falar a respeito da missão de Paulo de Tarso. Esse estudo que nós estamos apresentando hoje aqui foi resultado de um seminário que nós apresentamos na Casa Espírita Bezerra de Menezes, onde o nosso saudoso amigo, hoje na Pátria Espiritual, Silvano Correia, se encontra. Ele nos convidou, à época, lá para fazer um seminário sobre Paulo, e nós tínhamos esse material aqui guardado, né, um material que a gente teve muito carinho, então hoje a gente resolveu trazer para vocês. Só que o estudo ele é muito longo, né? Ele vai falar de aspectos históricos, vai passar sobre a história da igreja católica, a história da igreja protestante, né, da igreja ortodoxa, vai falar sobre discussões a respeito da fundação do cristianismo propriamente dito. Então hoje a gente vai tratar muitos aspectos históricos, né, e depois, na semana que vem, nós vamos falar a respeito do Paulo enquanto apóstolo dos gentios, e falar muito a respeito do sentimento de Paulo e também da importância dos seus ensinamentos, ok? Espero que você goste desse estudo. Para quem gosta de evangelho vai adorar, quem gosta de história vai gostar muito, quem não gosta de história vai achar meio chato, mas, gente, vale a pena, ok? Bom, pelo menos eu acho que vale, ok? Vamos trabalhar? Vamos então começar por um resumo da história de Paulo. Essa história que nós vamos trazer aqui, ela traz algumas coisas do livro Paulo e Estevão, algumas informações que são relevantes para nós espíritas, mas que não são aceitas de maneira geral pelos historiadores, vamos chamar assim, do mundo comum, né? Outras informações são compatíveis com os historiadores, com as histórias trazidas pelos acadêmicos e etc. Então, vejamos. Estamos no ano 34 da era cristã. Passaram-se poucos anos desde a crucificação de Jesus. Sua mensagem espalhou-se rapidamente por toda a Palestina e seus discípulos são implacavelmente perseguidos, principalmente pelos judeus. Os seguidores de Jesus são acusados de heresia e traição à lei de Moisés. Em Jerusalém, um jovem judeu chamado Saulo faz verdadeiras atrocidades com os cristãos. Persegue-os furiosamente, invade suas casas e os manda para a prisão. Informado de que a cada dia cresce a comunidade cristã em Damasco, na Síria, pede e obtém do Sinédrio, o Supremo Tribunal da Comunidade Judaica de Jerusalém, cartas de recomendação aos rabinos daquela cidade, autorizando-os a caçar os hereges cristãos. Acompanhado de alguns homens, percorre a cavalo cerca de 200 quilômetros até a cidade de Damasco. Depois de 7 dias de viagem, em dado instante, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. O ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Quer voltar-se, pedir socorro dos companheiros, mas não os vê. A confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal sobre a areia ardente. A atmosfera rasgada lhe desvenda e vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o quando o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, Paulo interroga em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Então
viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e norteara até então. Diante dos olhos tinha agora aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, viu-o ali, no esplendor de suas glórias divinas. E que o amor devia animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para servir e encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a constrição sincera do espírito, arrependido e dilacerado, embargava-lhe a voz. Se quem pudesse entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida. Jesus era o pastor amigo, que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos a fim de salvá-lo carinhosamente. As lágrimas brotavam-lhe do coração amargurado, como linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Doravante, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que queres que eu lhe faça? Jesus lhes disse, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Saulo ergue-se do chão, mas não consegue enxergar nada. Estava cego. Em Damasco, permanece 3 dias e 3 noites, em jejum, refletindo sobre o estranho acontecimento, até ser visitado por Ananias, o discípulo do Cristo, que lhe diz, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fique repleto do Espírito Santo. Nesse exato momento, 2 escamas caem dos olhos de Saulo, que volta a ver. Em seguida, ele é batizado, convertido. Saulo de Tarso tornou-se aquele que talvez tenha sido o mais importante difusor da palavra de Jesus, Paulo de Tarso. Por mais que eu tente expressar o meu sentimento, eu jamais poderia transmitir para vocês a emoção que é ler o livro Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão, ele nos traz uma beleza enorme. Ele traz com detalhes como era esse homem, né? Um homem determinado, né? Ele era o que a gente podia chamar nos dias de hoje de bom de serviço. Ele, enquanto serviu a Moisés, serviu ao templo de Jerusalém, ele foi implacável. Ele lutou por aquilo que ele acreditava. Ele não era mau. Ele estava equivocado,
mas ele sabia que ele tinha que fazer o que era certo. E no momento em que ele percebe que ele realmente estava completamente errado, porque, na verdade, quem já teve a oportunidade de ler essa obra, né, vai saber, e quem não leu, gente, por favor, leia, é maravilhosa essa obra, né? Ele já vinha incomodado, ele já vinha sentindo algo que o rondava. Ele não sabia explicar o que estava acontecendo, mas ele conseguia perceber no ar, porque ele tinha uma missão. Essa missão havia sido dada pelo Cristo antes mesmo da encarnação dele. Ele veio com aquela missão e ele precisava sentir isso com toda a sua alma, né? E é assim, nesse momento, quando no caminho da estrada de Damasco, ele cai. Né? Ele cai e junto com ele cai todo aquele mundo que estava ao redor dele. Tudo que ele conhecia, tudo que ele entendia como verdade cai junto com ele. Os soldados que estavam do lado dele acharam que ele tinha ficado completamente louco. Depois, quem teve a oportunidade de conhecer a história, né, e a gente vai falar algumas coisas aqui, vai achar que Paulo tinha enlouquecido completamente. Né? Então, gostaria de, primeiro, se você não leu, leia. Né? Mas vamos então, vista esse momento, né, o resumo dessa história, na verdade, a história é muito grande, é muito complexa. Nesse momento que a gente traz aqui é o momento crucial da vida dele, enquanto, né, é história. Então agora vamos entender um pouquinho da missão de Paulo. Porque quando ele se coloca à disposição do Cristo, ele se coloca de corpo inteiro. Ele se dá completamente para o Cristo. E qual que foi a missão legada a Paulo? Vamos ver? Missão de Paulo de Tarso. Para conquistar fiéis, ele fez concessões que desagradaram aos discípulos de Jesus e ainda despertaram acirradas discussões entre pensadores e religiosos. O mundo cristão não seria o mesmo sem a mensagem que Paulo transmitiu ao Império Romano. Para conquistar fiéis, ele fez concessões que desagradaram aos discípulos de Jesus e ainda despertam acirradas discussões entre os pensadores e religiosos. Até os dias de hoje, as discussões a respeito do que Paulo trouxe são objeto de discussão entre os teólogos, né, entre os estudiosos da religião de maneira geral. Muitos chegam a afirmar que nós não vivemos hoje um cristianismo, mas sim um paulinismo. A gente vai entender o que a gente está querendo falar com isso no decorrer desse nosso estudo, que inclusive é bem longo e a gente dividiu em diversas partes, né, como a gente já explicou antes. Mas vamos continuar aqui. A conversão de Paulo mudou para sempre o rumo da religião cristã. Para muitos teólogos, Paulo foi um personagem fundamental dos primeiros anos do cristianismo. Seu trabalho de evangelização foi, em grande parte, responsável pelo caráter universal da doutrina cristã e de sua mensagem. Expressa em cartas enviadas às comunidades que fundava, ainda hoje é considerado o alicerce da jurisprudência, da moral e da filosofia moderna do Ocidente. Enquanto a maioria dos apóstolos que conviveram com Jesus restringiram sua pregação à Palestina, Paulo levou a palavra de Cristo para os lugares distantes, como a Grécia e Roma. Sua importância na construção da igreja primitiva é tão grande que muitos estudiosos atribuem a ele o título de pai do cristianismo. Se não fosse Paulo, talvez o cristianismo tivesse morrido. Porque ele, entre os judeus, ele foi abafado. Os apóstolos, eles ficaram restritos à Palestina, né? E é por isso que Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, porque ele levou além das fronteiras da Palestina
ensinamento do Cristo. Ele levou a boa nova a todas as pessoas, independente de quaisquer questões. E é isso que fez com que ele crescesse, porque dentro mesmo entre os judeus, ele só foi objeto de divisão. E veio a crescer exatamente entre os gentios. E a gente tem que ver, inclusive, quando eu falo da palavra gentios, que gentios ela vai tomar uma conotação diferente a partir de Paulo. Até Paulo, gentio, era todo aquele que não era judeu. E para Paulo, e ele vai convencionar isso com o tempo, com as diversas discussões que ele vai trazer, ele vai discutir, inclusive com os próprios apóstolos, ele vai definir que gentil é todo aquele que não era cristão. Então há uma diferença. Então uma pessoa que não era, segundo Paulo, que não era judeu, ele poderia ser cristão, um seguidor do Cristo, e deixar de ser, aí, entre aspas, deixar de ser gentil. Aí eu estou falando gentio, não é gentil com L no final, não, tá ok, gente? Então, gentil, mas continuemos aqui. Paulo desempenhou um papel maior na evangelização dos primeiros cristãos. Diz o biblista Jeremy Murphy O'Connor, professor da Escola Bíblica e Arqueológica de Jerusalém e um dos maiores estudiosos do apóstolo. O historiador André Chevitarese, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista no cristianismo e judaísmo antigos, concorda. O cristianismo, tal como existe hoje, deve muito a Paulo. Se não fosse o apóstolo, ele provavelmente não teria passado de mais uma seita judaica. Isso não quer dizer que o trabalho dos 12 apóstolos tenha sido irrelevante, mas eles pregaram numa região, a Palestina, que viria a ser devastada pelos romanos entre os anos 66 e 70. Sem dúvida, Paulo foi o apóstolo que teve maior repercussão com o passar dos séculos, afirma o teólogo Pedro Lima Vasconcelos, professor do Departamento de Teologia e Ciência da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, o que eu estava falando? Sem Paulo, não haveria cristianismo. A ponto de a gente dizer que Paulo é o pai do cristianismo. E alguns não vão concordar comigo, mas eu, inclusive, como estudioso da doutrina espírita e também estudioso das religiões de maneira geral, concordo sim que Paulo foi o pai do cristianismo. Pai do cristianismo? Não deveria ser Pedro, Brasil? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Vamos entender melhor essa história. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes um homem ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos seus profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Isso foi anotado em Mateus, capítulo 16, de 13 a 17. Aí que vem, no versículo 18, essa parte da pedra, que Pedro seria a pedra. E ele diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Inclusive é aqui que vem aquela história de São Pedro ser o dono das chaves do céu, Mas vamos entender isso um pouquinho. Tiago, o justo. Ninguém quase já ouviu falar de Tiago, o justo,
E aí a gente, Severino Celestino, no Evangelho e Cristianismo Primitivo, no capítulo 15, né, as obras de Severino Celestino são ótimas, viu, gente? Quem puder ler, leia. Quem gosta de estudar a história verdadeira dos evangelhos, da história, tem muita coisa boa que esse autor nos traz. Ele diz assim: Jacó, conhecido como Tiago Justo, irmão de Jesus, teve um papel importantíssimo no cristianismo primitivo. Ele foi o sucessor natural de Jesus por 30 anos, conforme demonstram os fatos e muitos registros históricos. Antes de mais nada, irmão de Jesus, tá? É muito importante explicar essa questão de irmão, né? Porque há controvérsias a respeito de se Jesus teve irmão, se não teve irmão, mas quando Jesus, por exemplo, estava pregando e a mãe dele chega, né? As pessoas que estavam falando, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te esperando. Quem são os irmãos? Alguns dizem que realmente Maria teria tido outros filhos, né? Mas eram também entendidos como irmãos os primos, porque eles haviam uma proximidade muito grande entre o parentesco de primos naquela época, né? Independente disso, se ele era irmão realmente, filho de Maria, ou eventualmente, inclusive, um irmão filho de José, também é colocada essa possibilidade. Ou se era primo, não afeta. A questão é que ele era reconhecido como irmão de Jesus. Mas por que isso não mereceu registro na história do cristianismo após o século II? As informações históricas esclarecem que Tiago, Maria e os outros irmãos de Jesus tiveram um papel fundamental na formação das bases do cristianismo. Tiago tornou-se uma importante figura de fé para os seguidores do caminho, que naquela época eles eram chamados de seguidores do caminho. O termo cristianismo ele vai ser formulado depois, cristãos, né? A tradição religiosa tem alimentado a ideia de que o sucessor de Jesus e chefe dos 12 apóstolos foi Pedro. Depois surge a figura de Paulo, recém-convertido ao cristianismo, que deixara o judaísmo para se unir a Pedro. A figura de Pedro como primeiro papa tornou-se pedra angular do ensino dogmático do catolicismo romano. Na verdade, esse conceito não possui bases históricas. Alguns, né, dizem que isso foi uma interpolação que foi feita com interesses, que os versículos 18 e 19 que nós lemos lá atrás, né, que falam que Pedro seria a pedra fundamental e que receberia as chaves, que isso teria sido introduzido na Bíblia para que pudesse ser atribuído ao Papa, como sendo Pedro sendo o primeiro Papa da Igreja, e que como é que eu posso dizer? Que essa construção era para poder dar legitimidade ao Papa, como um continuador do legado do Cristo, ok? Então era para justificar essa questão de que o Papa seria realmente um sucessor de Jesus, né? E que ele teria realmente a responsabilidade dada pelo Cristo diretamente para conduzir a sua igreja. Mas nós estamos falando de Paulo, seu pai do cristianismo. Paulo foi um personagem fundamental nos primeiros anos do cristianismo. Seu trabalho de evangelização foi em grande parte responsável pelo caráter universal da doutrina cristã, e sua mensagem, expressa em cartas enviadas às comunidades que fundava, ainda hoje é considerado o alicerce da jurisprudência, da moral e da filosofia modernas do Ocidente. As cartas que Paulo enviava para as diversas igrejas foi fundamental, e ele ajudou a fundar uma série de igrejas. Então muita gente não conhece muito bem a história, e que lá no livro, inclusive, Paulo Estevam vai contar muito disso, né? Paulo vai sair viajando, e mais para frente nesse nosso estudo, provavelmente não no de hoje, mas nos próximos que a gente vai postar falando sobre esse assunto,
tem as viagens de Paulo. Em cada lugar que ele ia, ele fundava uma igreja, né? E ao fundar essa igreja recebia assumia-se lá uma liderança, uma pessoa assumia a liderança dessa igreja e Paulo saía para ir para outra igreja. E eles mandavam perguntas, eles tinham dúvidas, eles não sabiam como proceder em determinadas questões, etc. Né? Então, na cidade de Filipe, né? Por isso que Paulo vai mandar cartas para os filipenses, na cidade de Corinto, onde ele vai mandar as cartas aos coríntios, e assim por diante. Eram todas as cartas que ele mandava, eram respostas às indagações, às dúvidas, os medos, as dificuldades dos cristãos nascentes ali. Né? Enquanto a maioria dos apóstolos que conviveram com Jesus restringiram sua pregação à Palestina, Paulo levou a palavra de Cristo para lugares distantes como a Grécia e Roma. Para uma corrente de historiadores e teólogos, ele deturpou os ensinamentos de Jesus Cristo, a ponto de a mensagem cristã, que sobreviveu ao longo dos séculos, ter origem não em Cristo, mas em Paulo. Esses pensadores julgam ser mais correto dizer que existe hoje um paulinismo e não um cristianismo. Né? Então, essa controvérsia existe aí, foi discutida e é discutida até hoje. Né? As cartas de Paulo são uma fraude nos ensinamentos do Cristo. São comentários pessoais à parte da experiência pessoal do Cristo, afirmou o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi em 1928. Opinião semelhante tem o Prêmio Nobel da Paz de 1952, o alemão Albert Schweitzer, que declarou: Paulo nos mostra com que completa indiferença a vida terrena de Jesus foi tomada. A interpretação que Paulo fez dos ensinamentos de Jesus não foram totalmente, como é que eu vou dizer assim, concordes com tudo que foi colocado. Mas será que ele chegou a deturpar os ensinamentos do Cristo? Ele teve que fazer muita concessão. Se você for ler o livro lá, Paulo e Estevão, você vai ver a questão da discussão da circuncisão. Os judeus, eles eram muito presos a essa questão da tradição da circuncisão. Né? Então, eles vão discutir as questões e discussões enormes, longas, a respeito de questões de rituais. E, na verdade, Paulo estava preocupado com o ensinamento, né, do que era passado de fato da Boa Nova. E a gente vai ver situações importantíssimas. Paulo vai falar a respeito, na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar do amor, por exemplo, de uma forma maravilhosa. Vai falar a respeito não é objeto do nosso estudo hoje, mas ele vai falar a respeito do perispírito. Ele descreve o perispírito. Ele vai dizer que nós temos um corpo material e um corpo espiritual. Ele vai trazer informações importantíssimas para o cristianismo primitivo. Né? E a gente vai ver mais para frente que o espiritismo, ele nasce, ele tenta, através dos espíritos, retomar o cristianismo primitivo, que foi, inclusive, tratado por Paulo. Né? E o cristianismo, ele passou por muitas divisões. Né? Ele passou por muitas dissensões no decorrer dos anos. Né? Então vamos ver um pouquinho a respeito da cisma do cristianismo. Cisma, ou seja, da divisão do cristianismo. A cisma do cristianismo. Foi de Antioquia que Paulo, descrito nos textos apócrifos como um homem pequeno, com uma grande cabeça careca, partiu para a sua primeira jornada missionária. Descrição estranha, né, de Paulo, mas isso está nos evangelhos apócrifos. Para quem não sabe, evangelho apócrifo é aqueles que não são reconhecidos pela igreja como a história oficial. Todo o texto que fala a respeito das escrituras, vamos dizer assim, que não foram reconhecidas pela igreja, são considerados livros apócrifos. Mas vamos ver como foi essa história da divisão do cristianismo.
Depois da morte do mestre, os primeiros cristãos possuem em sua correspondência com o mundo invisível abundante fonte de inspirações. Peraí, correspondência com o mundo invisível? Correspondência. Mediunidade não existe só de hoje, né? Mediunidade existia também naquela época. Utilizavam-na abertamente, mas as instruções dos espíritos nem sempre estavam em harmonia com as opiniões do sacerdócio nascente, que, se nessas relações achavam amparo, nelas muitas vezes encontrava também uma crítica severa e às vezes mesmo uma condenação. Pode-se ver no livro do padre Longueval como, à medida que se constitui a obra dogmática da Igreja nos primeiros séculos, os espíritos afastam-se pouco a pouco dos cristãos ortodoxos para inspirar os que eram então designados como o nome de heresiarcas. O que acontece? Você viu que eu contei para vocês a história de que Paulo ia fundando as igrejas. Então Paulo ele fundava, vamos dizer assim, uma igreja e estabelecia aquelas pessoas que iam ser os líderes das igrejas nas suas respectivas regiões. E eles conversavam, haviam as comunicações com pitonisas, né? Que eram os médiums, né? E os espíritos davam instruções a respeito do que devia acontecer. Mas muitos, né, assumiam a questão do poder de liderar a igreja, ali, etc. Uma coisa que acontece até hoje, inclusive, né? E aí a gente vai ver, né, acontecer que eles não davam ouvidos a certas coisas que os espíritos orientavam naquela época, né? Montanos diz também, o abade Fleury tinha duas profetisas, duas senhoras nobres e ricas chamadas Priscila e Maximisa. Carente também obtinha revelações. Apolônio de Tainá contava-se entre esses homens favorecidos pelo céu, que são assistidos por um espírito sobrenatural. Então há registros históricos a respeito disso. Quase todos os mestres da escola de Alexandria eram inspirados por gênios superiores. Todos esses espíritos, apoiando-se na opinião de São Paulo, o que era por ora possuímos em conhecimentos e profecia muito imperfeito, 1 Coríntios 13, 9, traziam, diziam eles, uma revelação que vinha confirmar e completar a de Jesus. Desde o século III, afirmavam que os dogmas impostos pela Igreja, como um desafio à razão, não eram mais que um obscurecimento do pensamento do Cristo. Então havia, né, essas informações que os espíritos traziam para poder fortalecer o conhecimento da época, dos ensinos de Jesus, o esclarecimento, que era necessário, porque Paulo não estava presente o tempo todo, né? Então eles precisavam de instruções. E essas questões todas causaram divisões, tá? Então os cristãos, eles acabaram com o passar do século se dividindo. E mais para frente eu vou mostrar um gráfico para vocês como é que foram essas divisões. Os católicos, né, os ortodoxos e os protestantes. Para os católicos, Jesus Cristo fundou sua igreja sob a forma de uma comunidade visível de salvação, a qual os homens se incorporam através do batismo. A igreja estrutura-se através do primado do bispo de Roma, o Papa. Os concílios ecumênicos foram formulando a verdade da fé cristã. Assim foi definido o dogma da Santíssima Trindade. Então, os católicos criaram a sua estrutura, né? Os ortodoxos foram diferentes. No século XI acontece um grande cisma na igreja, uma grande divisão. Os cristãos do Oriente separam-se considerando-se ortodoxos. A igreja, porque eles não estavam adotando ensinamentos novos, eles não aceitavam os novos ensinamentos, por isso ortodoxos. A igreja ortodoxa é, antes de tudo, uma comunidade mística, apoiada nos 12 apóstolos. A autoridade pertence a um conselho e não a um indivíduo. Cada país tem um patriarca e o patriarca de Constantinopla tem apenas o primado de honra. Os protestantes, né? O termo protestantismo vem de protesto, que foi iniciado por Lutero, depois foi ampliado a todas as igrejas cristãs, que se separaram a partir do século XVI da Igreja Católica.
As principais são luterana, calvinista, presbiteriana, batista, anglicana e evangélica. Então, são muitas as denominações cristãs, né? Começa no cristianismo primitivo, né, lá com Paulo, e no ano de 431 vai acontecer o primeiro concílio, que é o concílio de Éfeso, tá? E a partir do concílio de Éfeso já vai acontecer uma divisão, né, do chamado nestorianismo, coisas que aqui no Brasil a gente pouco conhece, né? A gente pouco ouve falar. Inclui a Igreja Síria do Oriente e a Antiga Igreja do Oriente. Depois, em 451, a gente teve o Concílio de Calcedônia, né? Aí a gente vai ver surgir as igrejas não calcedonianas. No século XI é que vai acontecer o maior cisma, o mais importante deles, que é que surge a Igreja Católica Ortodoxa, que essa a gente escuta falar, né? E a Igreja Católica Romana, tá? Há uma divisão na própria Igreja Católica. Aqui no Brasil a gente não escuta muito isso, porque nós fomos, a nossa história toda, ela foi feita, do cristianismo no Brasil, ela foi feita a partir da Igreja Católica Romana, né? Particularmente pelos jesuítas, né? Que a gente conhece bem a história dos jesuítas que estiveram conosco e nos ensinaram, e elas todas chamadas daquele que é chamado rito latino. Né? Mas existe uma série de ritos orientais, e aí é um volume enorme de outros ritos, né? E que houve em um determinado momento uma união com alguns ortodoxos, que uma certa volta de unificação entre algumas pessoas, alguns seguidores da Igreja Católica Ortodoxa e da Romana nos ritos orientais. Com a Reforma Protestante, no século XVI, há uma subdivisão aí das denominações cristãs, né? E aí vão surgir o protestantismo, o anglicanismo, anabaptistas, restauracionismo e mais uma série de outras. Mas todas essas igrejas, tudo o que a gente conhece relacionado ao cristianismo hoje, nasce do cristianismo primitivo, que foi basicamente fundado por Paulo. Mas, Brasil, o espiritismo é cristão. Como que a gente se encaixa nessa questão? Esse documento que a gente trouxe aqui é uma pesquisa que a gente fez, a gente pôs aqui a fonte, né? A gente achou isso aqui na Wikipédia, a gente não está entrando em muitos detalhes teológicos, certamente alguns irmãos teólogos, colegas vão discordar de alguma informação que tem aqui, etc. É só para a gente ter uma ideia. E nós colocamos aqui o nosso entendimento, o entendimento do Espiritismo a respeito desse processo, que é o seguinte: a proposta do Espiritismo, né, é de fazer a restauração do cristianismo primitivo. Por isso que é tão importante entender Paulo, tá? Porque a gente vai tentar entender as coisas lá, através da interpretação dos espíritos. Então, são os espíritos que tiram, entre aspas, sem nenhuma ofensa aos colegas de outras igrejas, de outras religiões, que nós respeitamos muito, que a gente teve cada um a sua importância na história do mundo, que o cristianismo, ele foi, vamos dizer assim, enfeixado por uma série de rituais nos concílios. Inclusive, eu citei apenas 2 concílios, mas a gente teve diversos concílios, inclusive o mais recente dele é o Concílio do Vaticano II, bastante importante, que liberou, inclusive, a leitura da Bíblia para as pessoas, né?
Tinha muita gente que acreditava. Minha mãe conta que ela viu acontecer na casa dela, né, o irmão do pai dela chegar em casa, pegar a Bíblia e falar que aqui, a Bíblia dentro da casa dele era uma perdição, porque as pessoas só poderiam fazer a interpretação da Bíblia até o Concílio Vaticano II só através das autoridades da igreja. Não era permitido que a pessoa interpretasse, lesse a Bíblia sozinho dentro de casa, né? Enfim, e o Espiritismo tenta tirar todas essas alegorias, todas essas interpretações que aconteceram no decorrer dos anos e tenta se referir ao cristianismo primitivo, lá na sua fonte, ok? Mas continuando. O Concílio Apostólico de Jerusalém, em 49, reuniu a nata do cristianismo primitivo. Foi um encontro tenso, onde pela primeira vez vieram à tona as divergências entre Paulo e o grupo dos judeus cristãos. Inclusive, esse encontro apostólico de Jerusalém, em 49, é citado no livro Paulo e Estevão, quando eles vão discutir a questão da circuncisão, uma discussão intensa, que, né, eles inclusive viam Paulo com muitas reservas por causa de toda a perseguição que tinha acontecido. Lá no livro Paulo e Estevão você vai ver isso. Então surgem ali as primeiras divergências. E Paulo teve que fazer concessões, porque na verdade Paulo ele acreditava, no nosso entendimento, que nem precisava mais continuar com circuncisão. Mas se não fizesse a circuncisão, os judeus cristãos não aceitariam, os judeus, né? Porque aí a gente tem judeus cristãos, né? Que inclusive depois, com o tempo, foi surgir a igreja messiânica, né? Que acredita que Jesus é o Messias. Tendo à frente Pedro e Tiago, líder da comunidade cristã em Jerusalém. A Assembleia discutiu assuntos delicados, como a obrigatoriedade da circuncisão para os pagãos convertidos ao cristianismo. E para você virar para alguém e falar assim, você aceita a palavra de Jesus? Aceito. Então tá, agora para você ser cristão você vai ter que passar pela circuncisão. Nem todo mundo aceitava isso. Isso era um problema para Paulo, para poder fundar as igrejas, para poder dar andamento nos evangelhos. Tanto é que depois caiu isso, né? A questão era importante e polêmica, pois a circuncisão era encarada como a porta de entrada do judaísmo. Ao aceitá-la, os convertidos assumiam que adotariam integralmente a cultura judaica. Paulo era contra, pois acreditava que o sacramento do batismo era suficiente para a conversão. A gente tem que entender, quando a gente fala a respeito disso, e é uma coisa meio complicada da gente entender quando a gente fala da história do cristianismo, que para os judeus cristãos, esses judeus cristãos que acreditavam que a circuncisão era encarada como a porta de entrada do judaísmo, que Jesus era a continuidade do judaísmo. Não havia ainda um cristianismo, um outro entendimento, uma outra religião. A questão era de aceitar se Jesus era ou não era o Messias. Havia a discussão se Jesus foi o Messias ou não o Messias. Tem gente que aceita entre os judeus e tem gente que não aceita. Aqueles judeus messiânicos que acreditam que Jesus foi o Messias, eles continuam sendo judeus do mesmo jeito. Porque a religião judaica tinha a previsão da vinda do Messias. E quando Jesus foi crucificado, muita gente entendeu que Jesus era fraco e não poderia ter sido o Messias. Porque eles entendiam que o Messias ia liderar o povo judeu para dominar o mundo. Literalmente dominar o mundo. Os judeus queriam fazer o que Roma fazia, dominar tudo, né? Então eles não entenderam que muitos não entenderam que Jesus não era o Messias. E aí o que acontece? Esses judeus chamados judeus cristãos eram aqueles que aceitavam que Jesus Cristo era o Messias que havia sido prometido. Para Paulo, bastava o batismo. Tanto é que depois o que vai acontecer é essa separação, né?
entre os judeus cristãos e vai surgir o cristianismo primitivo. Tá? Em suas pregações, ele encontrava forte resistência dos pagãos que não entendiam por que deveriam submeter ao ritual de iniciação judaico para tornar-se cristãos. Porque Jesus não falou nada sobre circuncisão. Depois de acirradas discussões, Paulo saiu vitorioso. Tá? Agora, vamos compreender por que Paulo é chamado apóstolo dos gentios. Só que isso vai ficar para quinta-feira da semana que vem, né? Que a gente, como nós falamos no começo, esse estudo, né, ele vai ser feito em 2 dias. Então, quinta-feira, aguardem, né, as cenas dos próximos capítulos. Lembra isso das novelas? Então tá. Semana que vem nós vamos falar a respeito de Paulo, o apóstolo dos gentios. Nós vamos falar entre outras coisas, das viagens de Paulo, né, e entender a essência do pensamento de Paulo. Até a semana que vem e muito obrigado por nos escutar.